Que Jesus nos abençoe e nos ilumine na noite de hoje. O tópico que nós estaremos abordando hoje é a respeito da solidão, como a Adriana já nos colocou. E esse tema, ele foi tirado, a inspiração inicial dele foi feita em cima do livro da Joana de Ângeles, né? Viver e Amar, no capítulo 13, em que é intitulado Karma de Solidão. O que nós estaremos analisando hoje é o tema da solidão. Quando a gente pensa em solidão, geralmente vem aquela ideia um tanto que, assim, negativa, né, do sentimento. Mas se vocês reportarem a mensagem que foi lida, ela já é uma conotação positiva, né? Uma solidão de dedicação ao bem, uma solidão de, né, como se estivesse sozinho no propósito, que é um ideal superior, mas mesmo diante de muitas adversidades, né? Então, ou seja, você pode colocar também como sendo um ato de solidão, e é mais ou menos nesse sentido que a Joana de Ângeles coloca. Então, o nosso objetivo é analisar quais que seriam, então, essas diferentes facetas dessa solidão e como a doutrina espírita, ela nos dá recursos, né, para que possamos superar, para que possamos, nos casos em que a solidão se mostre de forma negativa, como nós podemos superar, né, esses momentos difíceis. E também, mesmo quando for nessas situações em que nós temos o ideal, temos o propósito de fazer o bem, e somos recebidos assim com muita resistência, ou com ingratidão, ou mesmo, né, até mesmo sendo que nem o Cristo, de uma certa forma, crucificados, né, tipo, pelo bem que nós queremos fazer. E eu acho que a reflexão pode também nos dar bom ânimo, forças para que possamos perseverar nesse sentido de fazer os nossos propósitos. Então, assim, é uma reflexão bem dentro desses aspectos. E a gente começa quando a gente fala de solidão, o primeiro ponto que a gente se reporta é sempre as obras do Kardec, né, da doutrina espírita, que no caso o Livro dos Espíritos, a primeira obra, na pergunta 768, o Kardec perguntou aos espíritos se o homem, ao procurar viver em sociedade, apenas obedece a um sentimento pessoal, a um objetivo providencial mais geral. E aí os espíritos colocam que o homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com outros homens. No isolamento, se embrutece e se enfraquece. Então é muito interessante a gente ver nesse capítulo, né, se eu não me engano é o capítulo que fala da lei de progresso, quão importante é para nós essa convivência social, né, esse ato da gente estar, né, em comunhão com outras pessoas. E ele coloca aqui, porque nós por mais orgulhosos que possamos ser, né, pensar assim, da pessoa mais capacitada que existia aqui no planeta, ela ainda assim não tem todas as faculdades. E ela ainda assim necessita de outras pessoas, né? E se a gente fizer a reflexão, né, nós ficaríamos assim muito deslumbrados de quanto que a gente depende de outras pessoas. Por exemplo, só da gente estar aqui tendo essa reunião online, quantas pessoas que não tiveram que realizar um trabalho para permitir que isso acontecesse? Então, nós estamos sendo beneficiados e muito, né? Temos um computador, temos os nossos lares, a energia que está iluminando a gente agora, né? O sistema de aquecimento e tudo mais, ou seja, tudo que está nos provendo, né, a existência, ela é provida por outras pessoas que também trabalham, da mesma forma que nós damos o nosso contributo, certo? Então, ou seja, esse relacionamento ele é importante. Quando a gente fala de solidão, muitas vezes as pessoas podem querer se afastar do mundo, né? Por causa que o mundo é cheio de coisas ruins, cheio de adversidades, cheio, né? Seria nessa conotação. Então, a gente começa pelo Livro dos Espíritos colocando que nós precisamos desse convívio, por mais difícil que sejam as situações de momento. Então, assim,
logicamente, nós podemos pensar que esse sentimento, né, esse ato da solidão, ele pode ser um reflexo, por exemplo, de uma depressão, de outros fatores que estão levando a pessoa a tomar esse caminho. E, logicamente, os resultados que estão sendo colocados aqui nessa pergunta vão acontecer da mesma forma. No isolamento, essas pessoas vão se embrutecer, né? Ou seja, elas vão se estiolar, elas vão se enfraquecer. Então, por isso, é muito perigoso, né, para a própria saúde da pessoa, esses estados de solidão, principalmente nesse caso mais patológicos, que seriam, se enquadram mesmo num caso de doença, né? Ou seja, de você ter que procurar um tratamento mesmo médico, uma assistência profissional, logicamente que paralelo a isso, nós sempre temos o recurso da doutrina espírita e mesmo de outras, né, outras áreas paralelas que podem ser utilizadas, né? Mas no caso aqui nós estamos falando do espiritismo, a gente vai usar, né, os recursos do espiritismo. Então nós precisamos desse convívio, mesmo diante dessas dificuldades. E vejam que essa desculpa, né, de afastar-se da sociedade por causa das dificuldades, ela não se justifica, porque quando nós convivemos, mesmo diante das adversidades, essas adversidades são importantes para nós. Por isso que a resposta é que o homem deve progredir. Então, para que nós possamos progredir, nós temos que ter o contato também, não só com os bons, mas também com aqueles que são mais difíceis, com aqueles que precisam, talvez até, do nosso amparo. Mas a gente vai chegar lá na frente, a gente vai ter outros exemplos. Então, uma outra questão do Livro dos Espíritos, que também a gente poderia colocar, será que nós realmente ficamos sós? Né? Então, mesmo nessa situação, se a gente se afastar do mundo, ficar isolado, será que estamos sós? Então, é um outro ponto que a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer esse ponto. E a pergunta em questão é a 936, do Livro dos Espíritos também, que está falando sobre a perda de pessoas amadas. Eu não vou ler a pergunta porque ela está um pouco fora de contexto, mas a resposta dela, ela é tão abrangente que engloba até a questão da solidão. E ele coloca assim, em uma parte da resposta, a pergunta, eu vou ler a pergunta só para que vocês saberem o contexto, né? Como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? Então, logicamente, nós sabemos, só para não deixar em vazio, né? A gente sabe que quando a pessoa que parte, tudo aquilo que a gente pensa em relação a ela, ela sente, ela recebe. E geralmente, o que os espíritos colocam nessa resposta é que toda vez que você tem um sentimento incontrolável de solidão ou de pesar por aquela pessoa ter partido, isso acaba afetando, né, o espírito que foi, mesmo de uma forma assim, eu não gostaria que esse meu ente querido estivesse pensando dessa forma, porque eu já superei, né, a minha vida na Terra, e da mesma forma que todos também um dia passarão. Então, a resposta ela é longa, mas em um certo ponto, eles colocam assim, com o espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode se comunicar. Então, do ponto de vista que, mesmo quando, nesses casos patológicos que eu coloquei aqui, de pessoas que se afastam, que se isolam, elas não estão totalmente isoladas, e muitas vezes pode ser até muito mais perigoso por causa que espíritos podem usar aquela situação, né, para influenciar ou para emitir pensamentos negativos, que vai sendo uma bola de neve que só vai prejudicar mais e mais. E da mesma forma, quando a gente se afasta para fazer uma prece, a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho, a gente acaba também atraindo aqueles espíritos bons que querem, né, se aproveitar daquelas energias ali, muitas vezes, para ajudar alguém que a gente não está nem sabendo. Então, assim, esse isolamento, a gente pode colocar assim, não é real nesse sentido, né? Ou seja, mas é um momento de solidão no sentido de que a pessoa está só do ponto de vista encarnado, né? Mas, então nós entendemos que não estamos sempre sós, né? E que nós precisamos, que nós não estamos sempre sós, mesmo quando nos afastamos do convívio social, e nós precisamos desse convívio social. Então, nós percebemos já, chegamos à conclusão que a solidão em si, ela não é algo negativo. Então, depende muito de qual contexto em que ela se aplica. E o que nós estamos vivenciando hoje é um período de pandemia, que todos nós tem nos afetado bastante, e que
nos forçou por muito tempo, e ainda tem forçado, né, nós não estamos podendo nos encontrar no centro, a um isolamento social, ainda que parcial, mas ele, né, tipo, nós conseguimos nos ver, né, mas, ou seja, nós estamos isolados. E para muitos, isso tem sido um período muito difícil de, né, mesmo despertando essa questão da solidão. Então, isso tudo faz parte do projeto de transformação da Terra, né? Ou seja, desse momento em que nós estamos vivenciando, que é um momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente sempre coloca isso, e é importante a gente colocar esse contexto aqui, por causa que esse isolamento é como se fosse uma solidão um tanto que provocada, a gente pode colocar assim, porque as pessoas, o mundo, né, no geral, estava vivendo num ponto assim que as pessoas não tinham tempo para nada, para simplesmente se ocupavam de tudo e até do tempo que não tinham, né? Então, ou seja, e isso estava gerando um problema para muitos. Então, assim, muitos palestrantes que eu ouvi, muitas mensagens, inclusive tem um livro do Divaldo, coloca que esse momento que nós estamos vivendo, ele foi meio que uma parada meio que obrigatória para muitas pessoas, né? Logicamente que a gente não generaliza, né, que todo mundo estava vivendo nesse mesmo ritmo, mas que para muitos foi necessário, né, essa parada. E, logicamente, que nesse contexto é o contexto da solidão, para que as pessoas pudessem um pouco parar e revalorizar as coisas, né, de estar mais próximo da família, porque o que acontece? As pessoas estavam vivendo em família, mas ao mesmo tempo eram solitárias, no sentido de que um desconhecia o outro, não havia diálogo, não havia assim uma interação mais frequente. E a pandemia, se nós formos analisar, ela forçou com que as pessoas voltassem para os seus lares e houvesse esse convívio maior. E que se tivesse tempo para estar um com o outro. E, como sabemos, tudo isso parte do processo de transição, né, do que nós temos que todos nós estamos inseridos, porque a transição planetária ela só vai acontecer a partir do momento que os indivíduos que estão encarnados no planeta, eles estiverem transformados. Então, percebo que a transição é um resultado de um processo individual. E, logicamente, a pandemia é um dos acontecimentos que nós estamos vivenciando e que faz parte desse processo. Então, dentro desse contexto também de mundo de transição, nós sabemos que já existem espíritos, né? O Manuel Filomeno de Miranda coloca lá no livro Transição Planetária, ele nos informa que vários espíritos já reencarnaram, estão reencarnando na Terra com o objetivo de fazer esse processo de transição. Então, muitos espíritos já estão encarnados aqui, entre nós, e eles já estão vivenciando o que vai ser esse mundo de regeneração. Por que eu estou falando de mundo de regeneração e solidão? Imagina se esses espíritos estivessem isolados do mundo, porque por eles serem mais avançados, eles poderiam muito bem falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, tipo, pensando até um pouco egoisticamente, né? Que é contraditório ao estado evolutivo deles. Mas, enfim, poderiam pensar dessa forma e querer se afastar dos ambientes, dos locais onde eles estão, né? E dessa forma não cumprirem com o papel que lhes compete, que é justamente esse de influenciar para o bem comum. Então, eles estão tendo também a oportunidade de fazer o bem e justamente com esse convívio social. Logicamente que você pode falar assim, mas muitas vezes eles podem sentir o resultado de uma ação mais áspera. Sim, eles são espíritos bons, mas eles também têm a sensibilidade, mas ao mesmo tempo eles têm a força, eles têm a persistência, eles têm as virtudes que permitem eles a não desistirem do propósito. Então eu coloco isso no sentido que, mesmo se nós formos pensar assim, bom, a gente não está querendo colocar assim, será que eu sou um espírito desse ou não sou um espírito desse? Mas nós estamos nesse mundo de transição. E toda vez que nós nos colocarmos o objetivo de nos transformar,
o que vai acontecer? A própria mensagem inicial falou, as pessoas que antigamente tinham as tendências junto com a gente vão se afastar, porque nós estamos mudados. Então, é como se fosse um processo de solidão também. Você se afastou daquilo que era ilusório, era imediatista, a coisas que eu valorizava anteriormente, que era materialista, eu deixo de dar valor àquilo e passo a dar valor mais no aspecto transcendental da vida. O que eu vou ser, né? Eu estou preparando para a vida eterna, aquilo que eu posso levar comigo. Então, ou seja, eu trabalho na minha reforma íntima. Então, isso muitas vezes vai fazer com que você se afaste, que poderia ser um outro aspecto de uma solidão, mas se você tem um propósito, se você tem um ideal, e você ter perseverança, todos nós vamos conseguir. Então, é mais ou menos o que a mensagem inicial colocou para a gente, né? Ou seja, resumindo a mensagem inicial que eu escolhi. Então, esses espíritos, então, eles estão encarnados entre nós e já estão iniciando o processo. Esse processo de transição, a gente poderia resumir esse processo assim. Quando a gente vai fazer uma reforma numa casa, é uma coisa que todo mundo, talvez todo mundo aqui já tenha vivenciado, né? Mas quem vivenciou pode atestar isso. Começa quebrando as coisas, né? Então, ou seja, a casa passa por uma conturbação, né? A poeira para todo lado, e aí a obra vai, ou seja, é um período de conturbação, mas é um período de transição para uma casa melhor. E aí começam a ficar prontas algumas coisas, tipo, trocou o sistema de energia, melhorou, tá mais claro agora, né? Ou seja, começam a aparecer os resultados, até que chegue a casa pronta, a reforma acabou, que demora, né? Aliás, quem faz reforma, faz a Monique, estão passando processo de reforma lá, e eles sempre falando assim, a gente tinha planejado para tanto, demorou um pouquinho mais. Mas, assim, isso sintetiza um pouco essa questão da transição planetária, porque nós estamos justamente nesse período da reforma. Esses espíritos reencarnados, eles são como se fosse a luz nova que já está funcionando. Então, tipo, eles já estão ali iluminando, eles já têm algo que já dá para a gente perceber o que vai ser, mas não de uma forma generalizada. E, logicamente, o período de conturbação ele está presente, porque nós ainda estamos em cursos no processo, né? Então, ainda está... não tá, talvez não seja tão próximo do fim ainda, né? Então, pode colocar de uma forma assim. E é interessante a gente ver isso, porque isso também nos dá o quê? Uma noção de que existe algo melhor que vai surgir desse processo. Então, essa convicção que nós temos que ter, o Espiritismo nos traz detalhes de como esse processo vai ser realizado, né? E, logicamente, que o processo... Se o processo de solidão dentro da transição, ele é ruim dos dois lados. Porque as pessoas que mesmo aquelas pessoas que são orgulhosas, né, elas acabam se afastando também. Tipo, elas maltratam os outros, então elas são meio que criam uma exclusão para elas mesmas. E esse isolamento vai ser prejudicial, porque não vai haver um contato com alguém que possa auxiliar. Então, da mesma forma que para os espíritos, né, mais evoluídos seria ruim eles se isolarem, para quem precisa também é ruim. Então, por isso, nós precisamos do convívio social. E qual que é o nosso papel dentro disso, né? Então, só como um exemplo, a gente vai relembrar uma passagem que está no livro Paulo Estevam, de quando Paulo de Tarso ele foi atrás de Ananias, ele estava procurando, ele é o perseguidor de Ananias, né? E no seu caminho para Damasco foi quando ele encontrou Jesus. E naquele momento que ele despertou, né, para o bem, Jesus prometeu que ele procurasse Ananias, né? Então vá para a cidade e procure por Ananias. E quando Jesus foi até Ananias para buscar, para falar para ele que era para ele auxiliar Paulo de Tarso, que era o que estava perseguindo ele, a resposta de Ananias, ela é mais ou menos como se fosse um exemplo para a gente, assim, de como proceder nesse processo, né? Ou seja, um processo de dificuldade. E Jesus veio até ele e ele simplesmente ele respondeu para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, ele se colocou de prontidão para realizar aquilo que ele pudesse, por mais que fosse o seu perseguidor, né? Ou seja, ele ainda assim se colocou disposto a fazer o trabalho, né? Ou seja, ele não se
Ele não se esquivou, ele não procurou se isolar num lugar distante para se salvar, né, entre aspas. Então, ele se colocou à disposição. E trazendo isso para nós, né, ou seja, nesse processo de transição, nós poderíamos muitas vezes ser levados a pensar assim, eu vou me afastar desse mundo do jeito que está, entendeu? Ou seja, não. O que nós devemos fazer é como que nós podemos realizar o nosso trabalho de evolução dentro das condições que estamos sendo chamados. E também colocar para Jesus assim, eis-me aqui, Senhor. Ou seja, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos núcleos de pessoas que a gente convive, muitas vezes comunitário, dentro de todas as áreas de convívio, nós podemos ser um instrumento do bem, da paz, da harmonia, da indulgência, do perdão, de tal forma que possamos, né, se todos, como eu coloquei anteriormente, o processo de transição é o resultado da evolução dos indivíduos. E, logicamente, que nós, dentro desse processo, que ainda possuímos imperfeições, nós estaremos trabalhando juntos e ao nos envolvermos com outras pessoas com o mesmo propósito, estaremos também sendo auxiliados, orientados, vamos começar a descobrir em nós as nossas deficiências. Nós, logicamente, que aí todas as virtudes elas vão ser exercitadas. Por isso que é importante para nós esse convívio social. Por isso que a pergunta do Livro dos Espíritos nos alertou que para o nosso progresso nós temos que conviver, né, socialmente. Então, eu acho que dentro dessa primeira fase de reflexão, nós podemos colocar, assim, isso é uma classificação que eu fiz dentro da minha leitura. Eu classifiquei, assim, 4 tipos de solidão. E depois, se vocês tiverem mais alguma que vocês pensarem, a gente pode até compartilhar, mas uma delas é o afastamento social, que é que vem à mente, primeiro que vem à mente é essa solidão, né? Talvez quando vocês viram o título, vocês falaram assim, afastamento social. Isso decorrente, muitas vezes, de você ter sofrido uma maldade de alguma pessoa, ou de você ter sido trapaceado, enfim, pode ser o resultado de coisas da família e que gera, muitas vezes, uma depressão, e aí gera esse afastamento social. Um ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: em muitos casos, desses casos de afastamento social, de solidão, poderíamos colocar assim, patológica, é preciso procurar um profissional. Da mesma forma que a depressão, a gente aqui não... a gente recomenda, né, que seja feita essa busca de um profissional e, em paralelo, pode fazer o atendimento fraterno aqui no centro, pode tomar passe, mas porque muitas vezes esse afastamento social ele tem consequências físicas no nosso corpo. Então, quando nós nos afastamos, por exemplo, das pessoas, nós estamos, muitas vezes, criamos muito medo. O medo pode ser um outro sintoma que aconteça junto, e essas pessoas, elas podem, muitas vezes, estar liberando muito cortisol no sistema endócrino. E esse cortisol vai fazer mal para a saúde, vai afetar outras áreas, né? Porque o cortisol, ele tem o objetivo, assim, só quando você está em perigo, ele vai libertar para você te despertar. Então, ele pode acarretar outros problemas. E outra, o afastamento social, ele vai fazer com que a pessoa não produza outros hormônios, que é o hormônio do amor. Não sei se vocês ouviram falar oxitocina, eu acho que se fala em português. E é o hormônio do amor. Toda vez que você tem um abraço da pessoa, que você chega, que você convive, você está produzindo esse hormônio. Então, se você se afasta, você vai ter uma deficiência disso no seu organismo, então é preciso ter um acompanhamento médico para fazer, entendeu? Também em paralelo. Enfim, é muito importante, e até no ponto de vista de orientação mesmo, né, para se conseguir superar essas dificuldades. Um outro tipo de solidão, que eu não comentei ainda aqui, é a aproximação de ideais imediatistas. A Joana de Ângeles ela coloca muito isso, que essas pessoas que são muito famosas, logicamente que, salvo as exceções, a gente não coloca todos no mesmo bucket, né, no mesmo tipo de ação. Muitas dessas pessoas, elas são muito solitárias, elas vivem cheias de pessoas ao redor dela,
mas muitas das pessoas que estão ao redor estão simplesmente por interesse, e não existe afetividade, não existe consideração. Então, é como se você fosse uma solidão em virtude do imediatismo, que é tudo para agora ou para se beneficiar sem pensar no próximo. Chega a ser contraditório, né? Porque muitas vezes essas pessoas dão festas grandiosas, mas ao mesmo tempo estão vivendo em um estado de solidão. E, logicamente, que nesses mesmos casos, existe muito vazio existencial. Então, você está numa solidão e um vazio existencial que pode ter acarretamentos muito perniciosos para a pessoa, né? Pode ser muito negativo e que, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba vendo isso acontecendo. E existe também, o terceiro que eu identifiquei é o distanciamento de ideal com relação ao mundo. Ou seja, você tem a sua aspiração de fazer o bem, de trabalhar uma boa causa, de se interessar pelo bem comum, e você se depara com situações em que as pessoas são imediatistas, elas estão pensando só nelas, estão pensando só na caça delas, ou só Então, ou seja, você tem um distanciamento de ideal, e aí isso pode causar também um senso de solidão. Mas foi o que eu coloquei antes, né? Nós não podemos deixar isso nos rebaixar e impedir que a gente faça a ação no bem. Que o próprio livro do Espírito coloca, o mal ele só predomina por causa que os bons eles deixam que isso aconteça, né? Porque a partir do momento que os bons também fizerem a ação, logicamente que tudo pautada dentro do bem e sem, como posso colocar assim, sem criar maldade para ninguém, mas dentro das leis de livre-arbítrio, né? No sentido de você conscientizar e a massa, né? Então todos passarão a pensar o correto e aí as coisas vão acontecer para o bem de todos. Então existe essa terceira linha que é o distanciamento social. E o quarto seria o caso de solidão em que nós vamos fazer a nossa prece, nós vamos fazer a nossa reflexão. É interessante que o próprio Cristo, que é um espírito perfeito que veio até a Terra, ele no final do dia, na Bíblia nos coloca, ele saía para o convívio com Deus, para o momento de prece, para o descanso, entre aspas, dele, né? Ou seja, depois do final do dia. Como a nos mostrar que para nós é importante que nós tenhamos esses momentos também, esses momentos de refazimento, esses momentos que nós estamos sós, mas ao mesmo tempo nós não estamos sós, porque nós estamos em convívio consigo mesmo. E é interessante que, se nós pensarmos dentro da pauta do Espiritismo, nós já tivemos várias vidas, já tivemos várias personalidades, né, seja em outras vidas, e cada uma delas pode manifestar alguma virtude ou alguma deficiência em que nós precisamos estar em contato, e é justamente esse momento que é um momento importante. Então, nós sempre estamos falando aqui do momento de autoconhecimento, de autoencontro. A Joana Giannis fala muito também nisso. Então, essa eu tirei também dentro da mensagem dela, né? Que ou seja, essa solidão é uma solidão positiva, no sentido de que você está buscando o seu momento de prece. É um momento de soledade, mas, como nós vimos no início, nós nunca estamos sós. Mas, então, ou seja, por isso que é um quebra-cabeça que eu fiz aqui, mas, ou seja, nós não estaremos totalmente sozinhos, nós estaremos sendo envolvidos por bons espíritos, pelo nosso mentor, e o próprio momento de conexão com Cristo, pedindo a ele orientação, pedindo esforço, né, para que nós possamos perseverar dentro dos nossos ideais. E, pelo avançado da hora, eu vou ler parte do texto da Joana, que ele mostra bem esse caso. E esse caso, desse momento de reflexão, a gente pode colocar assim como sendo bastante importante para nós, porque em muitas situações nós nos sentimos solitários nesse sentido das dificuldades. Ou seja, e esse momento de refazimento é um momento da gente, ou seja, eu não me afasto totalmente do mundo, mas eu tenho um momento de refazimento para que eu possa me fortalecer diante daqueles problemas que eu vivencio. E aí, logicamente, que nesse momento eu vou estar sendo inspirado
eu vou estar sendo intuído pelos bons espíritos para dar força, porque nós, nesse sentido, nós pode ser até um momento de fraqueza. E, logicamente, gente, que e muitas vezes nós estamos realmente sofrendo por causa de imperfeições nossas. E, nesses casos, também, o momento de refazimento vai auxiliar bastante. Então, se eu tenho uma imperfeição de ser orgulhoso e isso está me afetando, então, no momento de refazimento, eu vou ser inspirado também para que eu possa refletir naquilo, para que eu possa ter um novo sentido, né? Dar um novo sentido para a minha vida, refletir, agir de forma diferente. Enfim, bastante importante. E é justamente esse ponto que está faltando muito e que, pelo que minhas pesquisas que eu fiz, mostram que a pandemia ela está abrindo uma certa oportunidade para as pessoas fazerem isso, terem mais tempo. Tanto é que muitas pessoas passaram a buscar mais espiritualizar-se por causa da pandemia. Então, ou seja, é uma consequência positiva do momento difícil, né, que todos nós estamos vivenciando. Então, essa mensagem da Joana, ela coloca assim, que caminhas na Terra experimentando carência afetiva e aflição, que acreditas não ter como superar. Então, ou seja, muitas vezes é difícil, né? A gente acha que não tem como que eu vou superar isso, né? Ou seja, nós temos essas aflições que são dentro do próprio mundo de transição que eu falei, né? Lembra que eu falei da reforma da casa? Muitas vezes eu falo assim, será que isso vai realmente funcionar? Né? Vai ficar bom de novo? Então, gostarias de um lar em festa, abençoado por filhos ditosos e um amor dedicado que coroassem a existência com os louros da felicidade. Então, logicamente, aqui a gente já está projetando, né, aquele paraíso, né, aquele mundo, né, aquele lar perfeito. Ignoras, todavia, o que se passa com os outros, aqueles que se apresentam felizes, que desfilam no carro aparente do triunfo, sorridentes e engalanados. Também eles experimentam necessidades urgentes em outras áreas não menos afligentes que a sua. A vida na Terra é feita de muitos paradoxos, e isso se dá em razão de ser um planeta de provações, de experiências reeducativas, de expiações redentoras. Então, dentro daquilo que eu coloquei para vocês anteriormente, às vezes, principalmente com a mídia social, nós percebemos que as pessoas, muitas pessoas, né, logicamente não podemos generalizar, elas vivem em função da projeção da sua imagem. Elas podem estar totalmente mal, mas elas querem passar uma imagem de que elas estão num lugar legal, que estão tendo um prazer que muitas vezes é ilusório. Então, e o que acontece é que quem vê isso sofre porque, olha, fulano está tendo todo aquele momento legal e eu aqui. E é interessante que a própria médica da Sofia, ela é uma das preocupações que ela falou quando ela foi na médica. A Sofia foi na consulta de 13 anos, ela falou, toma cuidado com mídia social. Ou seja, entre os médicos, eles já estão percebendo que isso é um problema grave de momento, principalmente com a explosão que está tendo nessas mídias sociais. Então, ou seja, é a projeção de uma imagem, mas sem ter, são pessoas solitárias. Né? E, ao mesmo tempo, não são pessoas solidárias, são pessoas solitárias e que se apegam naquela projeção de imagem e que muitas vezes têm recursos para fazer, né? Porque existe uma rede que está permitindo isso acontecer, que faz com que isso aconteça. Né? Assim, não desfaleças, porquanto este é o teu karma de solidão. Então, ou seja, a Joana coloca que é um caso aqui, um karma de solidão, por causa que existe todo esse pesar dentro do que ela colocou, né? Ou seja, é um karma no sentido assim, que é um momento que temos que superar. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, então, ou seja, isso é algo que nós temos que ter forças para, né? E aí ela coloca, faze desse modo uma pausa nas suas considerações pessimistas e muda de atitude mental, reintegrando-se na ação do bem. Então, a mensagem dela, até para a gente finalizar aqui, é uma mensagem que é bem voltada para agir no bem. Então, se a gente está solitário, então vamos ser solidários, vamos agir no bem. E ela coloca que ninguém é solitário se você é solidário. Então, toda vez que você ajuda alguém, você nunca está sendo solitário. Então, o que ora te falta, mal barataste. Então, ou seja,
é um karma no sentido assim, se o momento de conflito é porque nos está faltando algo, é porque nós malbaratamos o passado, né? Então, ou seja, nós somos invigilantes. A vigilância levou-te ao abuso e delinquiste contra o amor. O que ora faças no bem, atenuará, liberará o que realizaste equivocadamente. Ou seja, a nossa ação do bem, ela vai ser o que vai nos libertar. E assim, reencontrar-te-ás com o amor, em nome daquele que permanece até agora entre nós como sendo o amor não amado, porém amoroso de sempre. E, logicamente, aquilo ela coloca, né? Ou seja, Jesus sempre nos amou e continua nos amando, independente das nossas ações, do nosso mau uso de livre-arbítrio, das coisas que fizemos, mas ele está nos suportando e ele quer, né, sempre de braços abertos para que nós possamos realizar aí o trabalho de ação no bem. Então, ou seja, solidão são os 4 tipos que eu coloquei para vocês, e eu penso assim que essa solidão de distanciamento de ideal é algo que nós estaremos vivenciando sempre que nos propormos a nos melhorarmos, porque nós estaremos nos distanciando de certas coisas, mas mesmo assim nós não podemos deixar de persistir, por mais que recebamos comentários, né? Ou seja, comentários, porque você está fazendo isso, ou pessoas, né, ou ataques muitas vezes mesmo, né, de você ter resistências assim no sentido difícil, mas para que nós possamos perseverar. E sempre usando do momento de refazimento, de oração, para que nós tenhamos essa solidão positiva dentro das nossas vidas. E, logicamente, que os casos que eu coloquei de solidão um pouco mais patológico, que possamos, né, buscar auxílio, seja aqui na casa espírita, através do atendimento fraterno, e principalmente através de um profissional que vai também auxiliar. E temos obras também da Joana de Ângeles que podem ser um auxílio bastante bom nesse processo de reencontro, né? E logicamente, para a gente finalizar, eu acho assim que um sentido da vida ele vai fazer com que a gente não busque se isolar, né? Ou seja, se nós sabemos o objetivo dessa vida, porque estamos aqui, nós vamos ter forças para fazer o trabalho que temos que fazer, né? Então, ou seja, justamente combater o vazio existencial, dar um sentido para a nossa vida e, ao mesmo tempo, ter a alegria de viver, né? Ou seja, você tem a alegria de viver mesmo diante das dificuldades, sabendo que existem outras pessoas com o mesmo ideal seu, trabalhando, buscando, né? Então, dentro dessa reflexão final, nós vamos fazer a nossa prece.